Hoje eu estava refletindo um pouco sobre algumas coisas e senti que Deus queria que eu gravasse esse podcast hoje. Eu já estou há um bom tempinho sem gravar, eu estou um pouco concentrado em outros projetos, acabei deixando um pouco o podcast. Eu amo fazer isso aqui, mas eu não vivo disso. Então, eu deixei um pouco de gravar, mas hoje me veio essa mensagem e a partir de uma coisa que eu vi, eu basicamente ultimamente não tenho usado redes sociais. Eu, na verdade, tô tocando um plano que eu já tinha há muito tempo de não utilizar mais redes sociais. Pra ser sincero, eu nunca gostei. Eu sempre usei só porque tinha que usar. Eu tinha minhas mensagens, os meus vídeos, e eu tinha que publicar em algum lugar para que as pessoas pudessem ver, né? Afinal, eu não faço isso aqui para mim. Eu faço isso aqui para vocês, vocês que me ouvem. Alguns, grande maioria eu nem conheço, mas sintam-se amados. Bom, eu faço isso aqui para vocês. Então, tudo isso tem que chegar até vocês de alguma maneira. E então é por isso que eu utilizava. Mas eu nunca fui muito de. Eu nunca gostei. Porque, deixa eu dizer uma coisa pra você sobre as redes sociais. O que move as redes sociais é ganância. O que move as redes sociais é inveja. E essas duas são os grandes motores. Eu vou explicar. Todo indivíduo, ele quer ganhar dinheiro. Todo indivíduo quer ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Porque precisa, de certo modo, ganhar dinheiro, não é? Quando você vai no supermercado, você passa um cartão e se não tiver dinheiro, você não leva os produtos que você precisa para casa. Não é? É assim que funciona. Ah, você não paga absolutamente nada com outra coisa que não dinheiro. Então, você precisa de dinheiro. Acontece que esses artistas, esses blogueiros que você segue, todos eles vivem de mídia. E eles precisam de atenção das outras pessoas para que eles possam viver. Essa é a grande verdade. Na verdade, todo produtor de conteúdo, tá? Na internet, ele precisa de mídia, ele precisa da atenção dos outros para sobreviver. E existem algumas estratégias que são feitas na internet que garantem que esse fluxo de atenção ele vai estar sempre ali e que ele nunca vai sumir. Pense comigo. O blogueiro que você segue, ele precisa de pessoas engajando nos seus posts, nos seus vídeos e vendo o que ele publica para que ele tenha a sua atenção. A partir do momento que ele captura a sua atenção, ele vai vender a sua atenção para alguém que queira comprar. E quem quer comprar? As marcas. Então, eu sou um empresário, sou empreendedor e eu crio um produto, não é? O que eu faço? Bom, as pessoas precisam saber que esse produto existe para poder comprá-lo. É o primeiro passo. Se ninguém souber que esse produto existe, não podem comprá-lo. E se não puder comprá-lo, eu não ganho dinheiro. Então, eu vou procurar um influencer. Esse influencer, ele basicamente vai me dar o seu Media Kit, dizendo: olha, eu tenho essa audiência, tem essas pessoas que me ouvem, tem essas que me seguem, e tá aqui todas as características dela. Elas são assim, assado, assim, assim, assim. E tá aqui tudo o que elas são. Tá aqui a descrição da minha audiência para você.
Agora você vê se faz sentido para você, se é o público do seu produto. Enfim. Então, o empreendedor ele pega aquelas informações, ele decide contratar aquele influencer então para fazer o marketing do produto dele. O que hoje é chamado de publi, não é? Então, você vê lá o influencer aparecendo com o produto e basicamente tirando uma foto com o produto, fazendo um vídeo com o produto. E aí você olha o produto, vê que aquela sua influencer predileta utiliza e opta por comprá-lo. Bom, correu tudo bem, foi tudo perfeito. Era exatamente esse o movimento. Esse era o objetivo daquilo. Aquela foto que a sua amada influencer publicou com o produto tinha apenas um único objetivo: fazer você ver que ela usa o produto, o que na grande parte das vezes não é verdade. Elas não usam aqueles produtos, mas o objetivo não é elas usarem, é fazer você usar. E então você compra o produto e missão completa, né? A influencer ganha dinheiro, a marca ganha dinheiro e você fica com mais um produto inútil na sua partilheira, nas suas mãos, enfim. Porque o movimento consumista de hoje, e isso é importante deixar bem claro, porque inclusive eu falei, você fica com mais um produto inútil, eu quero deixar isso claro para não parecer que eu estou falando de alguma coisa que eu não entenda, tá? Então, no final das contas, as pessoas hoje, elas estão comprando mais para se libertar de ansiedade e para se livrar do tédio. A compra, ela está sendo apenas mais uma ação dopaminérgica cujo objetivo é gerar algum alívio pro seu estado emocional. O consumismo está se tornando isso hoje. Porque a grande verdade é que você não precisa de 90% das coisas que você compra. 90% acho que exagerei, mas você não precisa de muitas das coisas que você compra. Você compra porque aquilo te traz uma satisfação, uma gratificação instantânea, que na neuroquímica é apenas uma carga dopaminérgica que gera uma excitação no seu sistema de recompensa. Bom, eu não vou entrar aqui na questão da neurociência, porque também é algo mais técnico. Mas não sei também se você está interessado nisso, né? Mas trazendo para uma zona mais popular, você está buscando gratificação instantânea, você está buscando se libertar da ansiedade, você está buscando se libertar do tédio. Entende? Geralmente é pelo mesmo motivo que você assina o Netflix. Mas as pessoas acham que Netflix vende filme. Gente, vocês estão malucos. Netflix nunca te vendeu séries e filmes. Netflix tá te vendendo apenas a distração, uma distração para que você consiga lidar com o tédio e com a ansiedade. É isso que a Netflix está te vendendo. Então, quando você está conectado a uma série, você não está pensando nos problemas do dia seguinte, você não está pensando nos seus problemas logo ali, dobrando, você não está pensando no tédio que você está, de coisas que você queria ter ou fazer, mas que não tem e não pode fazer, porque muitas vezes não tem. É isso que basicamente está acontecendo. A Netflix está te vendendo isso e nada mais. Você está assinando a Netflix por isso. E a Netflix sabe muito bem disso, tá? Até porque lá tem executivos extremamente inteligentes e que entendem muito bem o seu público. Eu quero te trazer, inclusive nesse podcast, eu quero te trazer para a realidade. Eu quero te tirar desse fantástico mundo de Bob, nesse lindo mundo da imaginação no qual você se encontra. E eu quero te trazer você pro real. Eu quero fazer você, eu quero abrir os teus olhos pro mundo. Porque entenda uma coisa, esse mundo,
ele é sujo mesmo, você tá entendendo? Ele é, de certo modo, muitas vezes injusto, é uma sujeira atrás da outra. Só que o que acontece? As pessoas não conseguem enxergar a verdade. Elas muitas vezes são manipuladas e não percebem. E deixa eu dizer uma coisa pra você. Esses influencers estão te manipulando faz muito tempo. Muito tempo. Inclusive, essa palavra influencers é um termo terrível. Terrível. Porque ali você tem as maiores más influências que existem. E chamar essas pessoas de influencers, né? Ou seja, uma palavra que quer dizer influenciar, influenciadores, é terrível. Porque influência é uma coisa que somente as pessoas boas e que querem fazer o bem poderia ter. Porque se as pessoas que querem fazer o mal e querem apenas extrair, ganhar determinada coisa de outras pessoas em troca de quase nada ou de coisas que nada valem, cara, o mundo ruma para um caos generalizado. Não, bom, não é à toa os números crescentes de ansiedade e depressão que a gente vê no mundo. Isso não é à toa. Gente, isso é efeito de uma sociedade que vem cada vez mais apodrecendo e se perdendo dos valores, daquilo que verdadeiramente faz a vida do ser humano valer a pena. Hoje, as pessoas não têm mais conhecimento do que é o seu propósito. Hoje as pessoas não vivem mais por propósito. As pessoas mais vegetam do que vivem. Elas não buscam conhecer a si mesmas, o valor que podem gerar. Elas estão completamente perdidas daquilo que verdadeiramente é valioso para suas vidas. E estão imersos numa banheira de efemeridade, de coisas efêmeras, que verdadeiramente nada valem. Você realmente acha que a Virgínia está apaixonada pelo Vini Júnior e que eles ali estão buscando fazer, construir uma família que verdadeiramente vai ser funcional e vai ser boa? Você acha mesmo? Não, não está. E outra, o que tem de homens invejando, porque eu sou um cara muito atento, eu sou extremamente ligado. Inclusive, é uma característica muito forte minha, porque eu sempre estudei os filósofos, então eu aprendi com os filósofos que eu deveria estar presente para as coisas, para poder compreendê-las. Inclusive, quando você estuda Louis Lavelle, o Louis Lavelle, ele diz que o estado de presença total é a melhor forma de você captar o mundo uh, de modo que você consiga entendê-lo bem, não é? Então, a presença total é você estar presente e entendendo com atenção aquilo que está acontecendo, para que você possa ler o fenômeno e, portanto, desvendar o fenômeno. A Bíblia, inclusive, também é maravilhosa, né? Você tem que desencobrir as coisas que Deus encobriu, não é? Então, você só desencobre as coisas que Deus encobre, prestando atenção nas coisas. E é e isso eu aprendi desde cedo, né? Então, quando você olha, por exemplo, o indivíduo, grande parte das pessoas, né, comentando em posts, por exemplo, agora só se fala disso, Virginia e Vini Júnior, e aquele, o que era o ex da Virginia, o... Ah, eu esqueci o nome, essas pessoas não têm relevância nenhuma pra mim, eu acabo esquecendo o nome delas ali dobrando. Mas eu acho que é filho do Leonardo, né? E a tal da Ana Castela, né? É Zé Felipe, lembrei. O Zé Felipe e a Ana Castela, basicamente só estão falando disso nas redes sociais. Eu já estava há vários meses sem abrir as redes sociais. Eu fui abrir porque ah, eu fui ver alguma coisa do meu perfil que eu tava pensando em publicar um vídeo, mas depois desisti, né? E aí eu abri e isso veio logo de cara pra mim.
Para você ver como são, né, as redes sociais. E isso apareceu logo de cara para mim. E eu não vejo nada disso, eu sempre coloco lá não tem interesse. Mas não adianta você colocar que não tem interesse, né? Mas foi interessante porque isso me permite ver a efemeridade do mundo recente. E aí, né, uma série de pessoas comentando, inclusive milhares e milhares de comentários. Isso é para você ver como isso gera engajamento. E engajamento é o ativo principal, é o ativo pelo qual essas pessoas fazem o que fazem. E é exatamente o que remunera o trabalho delas. Sem esse engajamento, essas pessoas não são nada, porque elas vendem esse engajamento depois. Entende? Então, e muitas vezes, o que você não sabe é que essas coisas são planejadas para gerar engajamento. Né? E quando você vê aquelas pessoas dizendo, tinha uma série de comentários ali que, logicamente, eram de pessoas, e, logicamente, quem faz isso sabe muito bem disso. Quando você, por exemplo, publica uma foto da Virgínia com aquele corpo esbelto e maravilhoso, os homens olham para aquilo e tendem a comparar, logicamente, com as suas mulheres, e tendem a comparar com os relacionamentos que eles estão vivendo. Né? E eles olham aquela mulher maravilhosa na foto, claro, e externamente, né? Apenas o corpo, apenas a aparência física. E aí eles comparam com a aparência física da mulher deles, né? E quando eles olham para a mulher deles, eles veem uma grande diferença e acabam se sentindo inferiores. E o pior não é isso. O pior é que eles também se comparam com o, o homem que está tendo o privilégio, diante da percepção deles, de ter aquela mulher, né? Isso tudo na cabecinha deles, né? Que geralmente é uma cognição bem fraca. E, logicamente, quando eles olham para o homem, eles veem o estereótipo do sucesso, né? Eles veem um homem rico, bem-sucedido, que é famoso, é reconhecido no mundo inteiro pelo seu trabalho, e era tudo o que eles queriam ser também. Então, eles acabam invejando o homem, eles acabam invejando o sucesso, eles acabam invejando os bens, ele acaba invejando o relacionamento e eles acabam invejando a mulher que está basicamente com esse homem. Só que o que eles não percebem é que tudo isso é teatro para provocar este sentimento. Ninguém percebe isso. E você viu uma série de comentários. Ah, todo mundo já sabe, Virginia, que você tá com o, o jogador que agora. O Vini Júnior. Todo mundo sabe, Virginia, que você tá com o Vini Júnior. Esse era um dos comentários. Ah, todo mundo já entendeu, Virginia, que você tá se exibindo aí porque você quer mídia, que você quer que ele te promova e tal. Só que quando você vê a raiz dessas ações do próprio engajamento, você vai ver que esta ação ela não poderia ser realizada se o indivíduo não estivesse emocionado. Lembrando que quando você estuda psicologia, você sabe que toda ação é oriunda de uma emoção. Então, para que você gere uma ação, você precisa despertar uma emoção. E qual é a emoção que geralmente está por detrás disso? E que, inclusive, ela é muito boa porque ela logicamente vai gerar uma ação. Uma ação que visa ir contra a pessoa do outro lado. Não sei se você nunca se perguntou por que existem os haters? Nunca se perguntou? Porque imagina, você está o tempo todo despertando a inveja de uma pessoa. Você quer que essa pessoa te ame? O movimento, o levantamento desses haters de internet é exatamente porque quando eles olham para a vida que eles vivem, eles veem monotonia, eles veem pobreza, escassez, desgraças. E quando eles olham para a vida destas pessoas que estão o tempo todo buscando despertar a inveja neles, ele vê tudo aquilo que ele queria projetado. E então ele começa, logicamente, a cobiçar aquilo tudo. Só que
como você está numa sociedade imediatista, de gratificação rápida, o indivíduo ele não pode ter aquilo que ele cobiça no momento em que ele quer. Para que ele possa ter aquilo, talvez ele tenha que fazer coisas que ele não está disposto a fazer. E um pouco da inveja que ele tem do outro acaba vindo com a percepção de sua própria impotência diante do seu desejo, e não só isso, como também o fato de a realidade dele é não fornecer a ele nenhuma chance de obter aquilo o mais rápido para que ele possa satisfazer o seu desejo. E aí você imagina todos esses fatores somados numa cabecinha que já é instável. Você acha que vai gerar o quê? Vai gerar raiva, vai gerar hate. É óbvio. Porque o uso da inveja nas mídias sociais, o foco de você publicar algo que tende a despertar a inveja de um indivíduo nas redes sociais, ele cada vez aumenta, ele cada vez eleva. Todo mundo utilizando a mesma estratégia. Mas não é à toa que todo mundo está utilizando a mesma estratégia. É porque ela funciona. Ela gera engajamento real. E o que acontece? Essas pessoas, elas passam a viver nessa situação e, portanto, elas engajam com todos os posts, elas se aproximam cada vez mais desses influencers, bebem cada vez mais desse vômito lançado, desse vômito digital, que basicamente é promovido, né? Esses posts com a finalidade de despertar esses sentimentos ruins, né? Os comentários das outras pessoas, que é basicamente uma manifestação da frustração com a sua própria vida, mas não pela sua vida ser o que é, mas por sua vida estar sendo comparado com uma outra vida que não é uma vida muitas vezes real, mas um movimento, um teatro criado para promover esse sentimento. Entende? Porque o relacionamento entre Virginia e Vini Júnior, ele não é real. É pueril, é fictício. É apenas para gerar mídia. É apenas para gerar comentário. É apenas para gerar engajamento. Futuramente lá na frente, eles vão monetizar isso com uma marca. Futuramente lá na frente, eles vão vender essa atenção que foi gerada neste momento para uma marca que deseja promover um determinado produto. Ou para suas próprias empresas, para os seus determinados produtos. Não existe relacionamento. E quando as pessoas que não têm um relacionamento que gostariam ter olham e invejam aquela relação, elas muitas vezes nem sabem que os seus sentimentos estão sendo direcionados por uma ilusão. Elas estão sendo conduzidas pelo ilusionismo e estão acreditando que estão pautadas na realidade. É para você ver o nível da loucura, da psicose. É para você ver o nível de cognição das pessoas, da sociedade moderna. Não existe escravo maior do que aquele que pensa ser livre, né? Como dizia Goethe. Então é exatamente por esse motivo que eu estou vindo aqui como mensageiro da liberdade para você. Se você está olhando para aquilo, está invejando aquilo, você está invejando nada. Seus sentimentos, eles estão sendo direcionados e conduzidos por uma ilusão. É tudo pirotecnia. É tudo ilusão. É tudo vaidade. Não tem nenhuma verdade naquilo. E às vezes pessoas com bons relacionamentos estão invejando essas patifarias. Entenda uma coisa sobre relacionamento. Relacionamento sem amor, relacionamento sem entrega, relacionamento sem cumplicidade não significa nada.
Relacionamento sem comprometimento não significa nada. Absolutamente nada. Ele é vazio, ele é pueril. Você não vai ter exatamente os subsídios que os seres humanos mais desejam obter numa relação entre duas pessoas. Quando você tem um amigo e você tem uma relação de amizade, você espera claramente ser amado. Você espera que aquele amigo goste de você e queira estar do seu lado, para que a companhia seja desfrutável e agradável. E então vocês dois juntos conversam de coisas em comum, que lhes interessem, e se muitas coisas tiverem em comum, vocês vão ter muitos assuntos e conversas para ter, e vocês vão querer passar mais tempo juntos. Se vocês se gostarem um do outro, logicamente, vocês vão querer passar, inclusive, também mais tempo juntos. E a amizade, ela vai ser mais forte. O relacionamento, ele é uma relação de amizade com apenas uma única diferença: a adição da conotação sexual. Os indivíduos, eles podem se beijar, podem se tocar, podem transar. E isso acaba cooperando para uma conexão muito maior entre esses indivíduos. E quando esses indivíduos eles estão desfrutando de um relacionamento onde a amizade é forte, os pontos em comuns são vários, o desejo um pelo outro é gigantesco a ponto deles quererem se beijarem, se tocarem, transarem. Isso faz uma diferença gigantesca. E aí esses indivíduos têm satisfação real dentro da relação. Tudo que você está vendo nas redes sociais é palco. Você só está sendo aquele imbecil coletivo que dizia o Olavo de Carvalho. Você está sendo aquele imbecil que simplesmente está tendo as suas emoções despertadas com o objetivo de gerar lucro para outrem, com o objetivo de gerar lucro para uma outra pessoa. Você está deixando ser causado um distúrbio nas suas emoções para que outro lucre. E deixa eu falar uma coisa para você. Nunca é bom ter qualquer tipo de distúrbio na sua vida. Entenda uma coisa, as pessoas, elas não estão interessadas em te ajudar, em tornar a sua vida melhor. As pessoas estão interessadas em tornar a sua própria vida, ou seja, a vida delas melhor, não a sua. Quanto mais cedo você entender isso, melhor será para você. Porque você vai amadurecer. Você vai entender, opa, peraí, eu não posso cair nessa cilada. Isso aqui não tá visando melhorar a minha vida. Isso aqui tá visando melhorar a vida de uma outra pessoa. Esse mar, por isso que, olha, quer fazer uma coisa maravilhosa para você? Faz uma coisa que eu fiz. Acaba com a sua conta do Instagram. Destrói, pisa em cima. Procura minha conta do Instagram para você ver. Acaba com a conta do Instagram. Acaba, de uma vez. Você vai ver o quanto sua vida melhora. Entende? Acaba com sua conta do Instagram, compra um livro e vai ler livro. Pega a Bíblia para ler. Inclusive, é uma ação maravilhosa. É uma ação maravilhosa. Pega um livro edificante. Faz alguma coisa que verdadeiramente te edifique. Algo que visa te edificar e não que visa despertar suas emoções para simplesmente te aprisionar num aplicativo e depois vender essa tua cela para uma outra pessoa que deseja te ofertar um produto. Então, deixa eu dizer uma coisa para você.
Isso tudo é gás. Isso tudo é mentira. Não caia nisso. As pessoas não querem, tá? Essas pessoas, elas querem enriquecer às suas custas. E não estão interessadas na sua vida, e nem no seu cotidiano, nem no seu bem-estar, nem na sua saúde mental. É por isso que hoje o que mais se vê são pessoas doentes nessas redes sociais. Elas prestam atenção na vida de todo mundo, menos na sua. Não cuidam da sua própria vida, mas cuidam da vida de todos os outros. Estão sempre cuidando da vida da Virgínia, do Zé Felipe, da Ana Castela, do Vini Júnior, mas não cuidam de suas próprias. O que acontece? Desastre. Ninguém vai cuidar da sua vida por você. Só vão cuidar para falar mal da sua vida para os outros. Mas para construir algo na sua vida, ninguém está se importando com isso não. Só você pode edificar a sua vida. Só você pode edificar a si mesmo. Só você pode construir algo decente na sua vida. E se você delegar isso para uma outra pessoa, esquece. Porque geralmente a outra pessoa não sabe construir nada de valor nem na vida dela própria. Quem dirá na sua. Então, seja inteligente. Vai cuidar da tua vida. Vai focar nos teus objetivos, nos teus sonhos. Vai se edificar. Vai se reconstruir emocionalmente para que você não seja levado por esse mar de idiotices, de vaidades, de ilusões, de desgraças, que basicamente é uma rede social. As redes sociais estão adoecendo as pessoas, porque ela não virou uma zona de edificação. E é muito difícil você tornar uma zona de edificação. Cara, eu não vejo esses posts de fofoca, mas sempre aparece um pra mim. E isso não me interessa nada, mas sempre tem um lá no feed. Por mais que você ache, não, a rede social depende daquilo que você está conectado. Não. Não, 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 não. Não depende. Rede social depende do que a maioria está engajando. O algoritmo, ele pega o que a maioria está engajando e coloca diante de você. Para que você engaje também. Bom, se a maioria gostou, talvez você goste também. Então, basicamente, você é infectado pelo gosto da maioria. E o que é a maioria no Brasil? É fofoqueiro. O Brasil é país de fofoqueiro. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Cresça e apareça. Caia fora antes que isso destrua sua mente.